Amém. Pai, nós te louvamos, Senhor, e te adoramos. Somos gratos ao Senhor, Pai, por mais um dia. Muito obrigada, Senhor, por estarmos, Pai, de pé, estarmos em comunhão com o Senhor, nos revestindo do Teu Espírito Santo. Pai, em nome de Jesus, abrimos nosso espírito, nossa alma para entender a Tua palavra, que a Tua palavra é lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho, Senhor. Que essa palavra, Senhor, venha, Pai, como uma espada, Senhor, para nós entendermos a Tua palavra, Senhor, como a Tua palavra diz. Usa, Senhor, a pastora Tânia, como o Senhor tem usado. Muito obrigada, meu Deus, pela vida dela. Que o Senhor continue abençoando, derramando as suas bênçãos sobre a vida dela, dando sabedoria, entendimento. Pai, muito obrigada, Senhor, porque a tua palavra é viva e é eficaz, Senhor. Muito obrigada, porque nós te louvamos e te adoramos nesse dia. Reconhecemos que o Senhor é na nossa vida, Pai, e somos dependentes do Senhor. Muito obrigada. Guia-nos, Senhor. Nos liberta, Pai, de nós mesmos. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Amém. Obrigada, Zita. Minha pastora Tânia, minha amiga, presente que o papai nos deu dessa conexão perfeita. Deus linda, lindo demais. Vem para cá, fala conosco nessa quarta. Permita que o Senhor continue te usando, sendo o canal do fluir dele para mais um dia a gente conseguir transbordar na vida das pessoas. Vem para cá, minha pastora Tânia Anjos. Aleluia! Shalom, shalom, queridas, queridos. Tem homem aqui, mas tem, acima de tudo, tem a presença de Deus. E essa presença que nos move, essa presença que nos faz ficar avivadas, renovadas, começar o dia com expectativa de que esse é o dia que o Senhor fez. E Ele já preparou tudo, tudo, tudo. Lá no teu futuro o Senhor já está e Ele sabe exatamente tudo o que vai acontecer. E Ele só nos convida a agradecer. Quanto mais a gente agradece, mais bênçãos Ele derrama sobre a nossa vida. Porque esta é a vontade de Deus. Em tudo dai graça. E nós queremos dar graças por esta sala do transbordo. Nós queremos dar graça ao Senhor por tudo que Ele tem feito em nós e através de nós. E eu estou muito feliz de poder estar aqui nesta oportunidade que a nossa querida Mônica nos concedeu. E eu já estava com todo o estudo pronto que eu dei, já estava tudo fácil. Não estava tremendo como estou agora. E aí o Senhor falou: não é o que você quer, é o que vocês precisam. Então vamos lá. O Senhor falou que eu preciso falar sobre a estratégia do silêncio, porque o silêncio é a arma dos fortes. E o Senhor pede para que a gente venha se calar, porque quando a gente se cala, Deus fala. E é lindo quando a gente se cala e deixa Deus falar. Então, a passagem que o Senhor nos deu nesta manhã é sobre Josué, Josué 6. E ela fala sobre o poder, né? Sobre essa estratégia. Você sabia que Deus é o maior estrategista que existe? Ele ama nos dar estratégias. E quando nós somos sensíveis a ouvir a voz de Deus, nós temos estratégia para tudo. Nós conseguimos sair de qualquer situação, porque nós caminhamos com o melhor estrategista. Ele é. E aqui a gente vai ver a queda de Jericó, nessa passagem aqui, quando Deus ordenou ao povo. Então o Senhor disse a Josué: saiba que entregarei nas tuas mãos Jericó, seu rei e seus homens de guerra. Marche uma vez ao redor da cidade com todos os homens armados. Faça isso durante 6 dias. 7 sacerdotes levarão cada um uma trombeta
de chifres de carneiro à frente da arca. No 7º dia, marchem todos 7 vezes ao redor da cidade. Marchem todos, sacerdotes, toquem as trombetas. Quando as trombetas soarem, um longo toque, todo o povo dará um grito. O muro da cidade cairá e o povo atacará, cada um do lugar aonde estiver. E ordenou Josué ao povo, filho de Num, chamou os sacerdotes e lhes disse: levem a arca da aliança do Senhor. 7 de vocês levarão a trombeta, avancem, marchem ao redor da cidade. Quando Josué terminou de falar ao povo, os 7 sacerdotes que levavam suas trombetas perante o Senhor saíram na frente. Eu vou adiantar aqui, no 10. Mas Josué tinha ordenado ao povo: não deem o brado de guerra, não levantem a voz, não digam palavra alguma, até o dia em que eu lhes ordenar. Então vocês gritarão. E no 15, no 7º dia, levantaram-se ao romper da manhã e marcharam da mesma maneira, 7 vezes ao redor da cidade. Foi apenas nesse dia que rodearam a cidade 7 vezes. Na 7ª vez, quando os sacerdotes deram o toque da trombeta, Josué ordenou ao povo: gritem, o Senhor lhe entregou a cidade. A cidade, com tudo que nela existe, será consagrada ao Senhor para destruição. Somente a prostituta Raabe e todos os que estão com ela em sua casa serão poupados. Aleluia! Que grande estratégia foi essa do nosso Deus. Ele disse que Josué iria derrubar as muralhas de Jericó. Então ele ordenou passo a passo para que Josué fizesse em obediência o que ele estava ordenando. E hoje a pergunta que ele te faz nesta manhã é essa: existe alguma muralha que você precisa derrubar? Existe alguma muralha que você precisa derrubar? Então, se existe, o Senhor está te dando a melhor estratégia. É o poder do silêncio. Essa arma poderosíssima, que quando a gente aprende a usá-la, não tem muralha que fique de pé. Não tem muralha. Porque o silêncio é totalmente algo espiritual. Ele é uma sabedoria que vem do alto, porque ela nos faz controlar a nossa voz, para que a voz do Espírito Santo fale em nós e através de nós. Todo dia o Espírito Santo quer falar com você. Como você para ouvi-lo? Todos os dias o Espírito Santo nos leva a desejar ouvir a sua voz, a ser guiada por eles. Tem pessoas atribuladas. Olha que coisa interessante. Tem pessoas atribuladas que usam as palavras para tentar se defender. Pessoas atribuladas usam as palavras, debatem, discutem, falam alto para poder se defender. Mas eu quero que você aprenda que quem te justifica é o Senhor. E Ele já nos deu vários ensinamentos de que nós não precisamos nos defender. Nós só precisamos nos calar e deixar Deus falar por nós. Tempos de silêncio. O silêncio da alma e o silêncio dos lábios. O silêncio dos lábios, a gente amadurece quando a gente não responde com os lábios. Porque aí a gente vai aprendendo a crescer, principalmente em obediência ao Senhor. Mas o silêncio da alma
ele aquieta o nosso coração, ele traz pensamentos de paz, ele traz quietude, porque muitas das vezes a gente até silencia a nossa boca, mas dentro da nossa alma fica uma agitação, fica uma correria, fica um desespero, e a gente fica com aquele pensamento, eu tenho que fazer isso, eu tenho que falar isso, eu tenho... Mas o Senhor fala que a gente precisa também silenciar a nossa alma, porque quando a gente começa a silenciar a nossa alma, a doce voz do Espírito Santo vai trabalhando e vai trazendo quietude para nossas vidas. Então, Josué foi um servo totalmente obediente. Ele ouviu o que Deus estava falando para ele, estava entregando esta vitória. E o Senhor deu para ele essa estratégia de marchar em silêncio. Marchar em silêncio. E muitas das vezes não faz sentido natural a gente marchar, não faz sentido natural a gente se calar, mas as nossas armas, elas não são carnais, elas são poderosas em Deus para destruir totalmente todas as fortalezas. E às vezes vem uma fortaleza contra a tua vida para te perturbar, para roubar a sua vitória. Então você tem que lutar com as armas espirituais. E o silêncio é uma arma espiritual, porque no silêncio Deus trabalha. No silêncio o nosso orgulho morre. No silêncio o nosso eu, o nosso ego, ele não faz sentido. E aí a gente aprende a se alinhar com o coração de Deus quando a gente entende que nós precisamos ficar em silêncio. E sabe o que acontece com a nossa fé? A nossa fé cresce porque nós estamos conectadas com o silêncio, porque o silêncio é obediência. Quando o Senhor falou para Josué aqui, vocês não vão gritar, não vão fazer, não faça ouvir a sua voz, não vai sair palavra alguma da vossa boca, até o dia que eu vos disser, grita. Então aqui a gente vê essa estratégia de Deus tratando com o povo, tratando o emocional do povo. E quando ele ordena, aí, queridas, é ordem de Deus, é governo de Deus, e não se explica aquilo que Deus faz. Por isso, nessa passagem, Deus nos revela que tem batalhas que Deus não quer a nossa opinião, mas Ele quer a nossa obediência. Tem batalhas que nós enfrentamos que não adianta você murmurar, não adianta você questionar, não adianta você colocar outros planos, não adianta. O que Deus quer é apenas que você marche, é apenas que você anda, porque quanto mais falamos, quanto mais nos justificamos, quanto mais nós damos as nossas opiniões, nós tiramos Deus do controle. E quem governa a nossa vida é o Espírito Santo de Deus. E quando nós nos silenciamos, nós estamos convidando Ele para agir, nós estamos dando a liberdade para Ele agir na nossa vida. E só o Espírito Santo é que sabe agir de forma tão poderosa. Eu ouvi de uma professora, né, ela falando sobre Freud, né, tantas estratégias, tantas emoções, né, que hoje em dia está tudo tão acelerado e fortalecido sobre a psicanálise, sobre o avanço de Freud, e o Senhor falou comigo, o Espírito Freud não é maior do que o Espírito Santo. E eu e você temos o Espírito Santo. Então, o Espírito Santo que governa a nossa vida. Quantas respostas
que a gente dá fora do tempo, fora da hora de Deus. E nós não precisamos questionar e dar resposta. Nós precisamos somente obedecer. E quando nós entramos nessa estratégia do silêncio, sabe o que o silêncio faz? Tem os seus benefícios. Ele elimina as distrações, porque o silêncio é uma conexão direta com o Espírito Santo. E a gente tem uma passagem na Bíblia, que é uma passagem que traz muito pesar sobre a história de Davi, e Davi só pecou porque ele estava num lugar de distração. Davi só cometeu o adultério com Betseba porque ele estava num lugar de distração. Então, esse lugar de distração é muito perigoso, porque existe uma sensibilidade espiritual muito elevada dentro desse lugar de distração. E a gente não precisa, né, ficar distraída, a gente não pode ficar distraída. A gente precisa ouvir a voz de Deus em todos os momentos. E nessa passagem aqui, o Senhor falou para ele que no 7º dia vocês vão gritar. No 7º dia. Então, há um tempo determinado por Deus para você agir. Há um tempo determinado por Deus para Ele te revelar a estratégia perfeita e te delegar a autoridade que você precisa. Porque quando nós estamos com a autoridade de Deus, nós nos tornamos uma pessoa sábia. E quando a sabedoria fala, todos se calam para ouvir a voz da sabedoria. Então é lindo obedecer, porque existem recompensas. Quando nós nos calamos, o silêncio, ele traz força interior. Traz força interior, porque ele vai moldando você, ele vai trabalhando na sua mente. E aqui o Senhor fala que o silêncio da alma, ele sossega o nosso espírito para que nós venhamos ter confiança em Deus, confiança. E na nossa confiança, Deus vai revelando para nós quais são os próximos passos que nós devemos agir, que nós devemos fazer. E é esses passos que a gente vai dando e a gente vai encontrando nele a solução do nosso problema. E a gente não coloca o nosso foco no problema, a gente coloca o nosso foco em Deus, em Deus. Toda a cidade foi tomada, toda a cidade, tudo caiu, e eles não tinham equipamentos de guerra, eles não usaram seus equipamentos de guerra, eles usaram o poder do silêncio. Em meio às críticas, em meio a tantas vozes, nós precisamos usar esse silêncio. E aqui, Jesus também, ele nos dá palavras de obediência quando nós precisamos obedecê-lo de forma tão verdadeira. O poder do silêncio, ele traz para a gente aprendizados, principalmente para uma mãe, né? Que a gente fala muito sobre as mães de oração. O silêncio você precisa ter para não discutir com o seu filho, para não responder no calor da sua emoção. Não adianta nada. Você precisa aplicar o silêncio para não murmurar, para não reclamar. Você precisa aplicar o silêncio para ouvir a voz do Espírito Santo. E às vezes o Espírito Santo te manda silenciar, não porque você está errada. Muitas das vezes as pessoas pensam sobre isso, que porque eu estou errada, eu vou me calar. Não, não é porque você está errada, às vezes você está certa, mas Deus quer lutar por você. Deus quer lutar por você. Deus quer te ensinar que é Ele na tua vida. Então, por isso Ele manda te silenciar.
ele fala: calai-vos, que eu pelejarei por vocês. Enquanto você se cala, Deus trabalha. O segredo do silêncio de Josué estava em poder derrubar as muralhas. Enquanto Israel estava andando em silêncio, marchando em volta daquelas muralhas aqui na terra, Deus estava trabalhando no céu. Deus estava enfraquecendo as muralhas. E é isso que Deus está fazendo. Enquanto você está aqui na terra, em silêncio, Deus está trabalhando no céu. E Deus tem as suas maneiras estratégicas para interceder pelo seu povo aqui na terra e para destruir as muralhas. Deus está agindo para liberar o momento certo do nosso milagre acontecer. Deus está construindo a nossa vitória no silêncio, para que eu e você venhamos nos tornar todos os dias dependente dele e saber que nós não podemos fazer nada na força do nosso braço, mas diante do Senhor nós podemos todas as coisas e ele está agindo, ele está agindo. Não é preciso falar, é preciso se calar para que Deus fale por nós. O silêncio dos lábios é um exercício de controle direto, que eu e você precisamos, porque nós temos um inimigo, que é a nossa língua, e ela é responsável por toda parte da nossa fala. Então, nós precisamos aprender a controlar, porque nós sabemos que as nossas palavras têm muito poder. E você nunca vai errar quando você estiver em silêncio, nunca. Você nunca vai se arrepender de quando você estiver em silêncio, porque você não falou nada. E a palavra de Deus diz que a língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. Então, você precisa aprender a controlar a sua língua, porque na nossa fala existe o joio e existe o trigo. E aí, quando a gente usa a palavra de joio, são quando vem as fofocas, os boatos, as confusões, as discórdias. E a palavra de Deus diz que essas palavras que são joio, elas são como um câncer, elas corroem, elas trazem palavras de destruição e de morte. Também o que é joio, o que nós precisamos retirar da nossa vida, são as mentiras. Portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao teu próximo, pois todos somos membros de um corpo, e o pai da mentira é o diabo. A mentira enfraquece a sua vida espiritual. A mentira é joio e ela rouba a sua comunhão com o Espírito Santo. Então, peça ao Senhor para que quando você tiver que dar alguma desculpa, que essa desculpa seja uma mentira, o Senhor te ensine o poder do silêncio. Porque o Senhor não quer que da sua boca saia nenhuma mentira. Sabe também o que é joio? São julgamentos. Julgamentos. E eu estava lendo aquela passagem daquela mulher que ela foi no jantar, né, quando Simão deu um jantar na casa dele e convidou Jesus, e aquela mulher foi lavar os pés de Jesus, e Simão olhou para ela e falou assim: se Jesus soubesse quem ela é, uma pecadora. E Jesus falou para Simão assim: julgaste bem. Olha que coisa linda, julgaste bem. E ali o Senhor nos ensina, né, que o julgamento enfraquece o nosso relacionamento com Ele.
E se nós queremos ter uma vida de fé saudável, nós precisamos aprender a andar em silêncio e não julgar as pessoas, porque o julgamento é joio para a nossa vida. A injúria, a difamação, as palavras torpes, tudo isso nós vamos comer do nosso fruto, porque a gente vai saber o que nós vamos falar. Então é necessário que você não carregue joio dentro da sua vida, dentro do seu coração, nos seus pensamentos e principalmente nas suas atitudes. E para que você não carregue joio, você precisa silenciar a voz do seu coração. Mas você pode ser uma mulher cheia de cesto de trigos, fazer a sua colheita como Ruth fez. E principalmente se você está esperando o seu Boaz, você pode estar ali com a sua cesta cheia de trigo. E sabe o que é trigo? É a resposta branda, que desvia o furor, que repreende toda ira, porque a palavra branda, ela é um bom conselho na hora certa, e ela desvia o furor. E é lindo quando você permanece neste lugar. Eu sempre tive essa atitude de ter palavras brandas, principalmente no colégio. E quando todas as vezes que eu fiz os atendimentos, eu usei a palavra branda. E a minha nora, que está hoje, né, na gestão da escola e que faz muito mais atendimentos do que eu, um dia ela saiu de um atendimento e ela saiu muito nervosa e eu falei para ela, por que você não usou a palavra branda? E ela falou, ai, não, esse negócio de palavra branda não funciona, não, porque você tem um entendimento de que é palavra branda, eu tenho outro entendimento, e isso não funciona. E eu falei assim, não tem por que ter divergência, porque a palavra branda é palavra branda, não é a Tânia que está falando, é a palavra que está dizendo isso, que a palavra branda desvia o furor. E aí ela foi fazer depois um outro atendimento e ela teve um desgaste muito grande, né? Até um desgaste emocional muito grande, e aí ela conseguiu resolver aquela situação e passou-se uns dias e ela foi fazer outro atendimento e quando ela saiu da sala eu perguntei, e aí? Ela falou assim, eu só via você falando palavra branda, palavra branda, palavra branda. E aí eu usei a palavra branda e resolvi toda a situação. Então, é lindo quando você, pai, e você distribui os trigos com palavras brandas, com palavras agradáveis, com palavras amáveis, com palavras de consolo, com elogio. Quanto tempo você não faz um elogio para alguém? E é tão bom receber um elogio. Então, use a sua boca para elogiar mais, para amar mais, para abençoar mais. E não faça críticas, principalmente críticas que não vão te levar a nada, que vai entristecer o coração das pessoas. Mais amor e menos cobrança, mais elogio, mais eu te amo, mais palavras apropriadas para que você possa colher os frutos, colher esses frutos tão bons. Então, devemos repreender toda palavra que é joio, devemos queimar todas essas palavras que são joio e trazer a palavra de Deus para a nossa vida como usando o silêncio na hora certa, na hora certa. Não importa o que você vai receber de crítica, porque não é nada contra o outro. É tudo sobre você e Deus, sobre você e Deus. Se conecte com o Espírito Santo, deixa ele falar por você. Tenha sede de aprender sobre o poder da palavra de Deus, que com certeza o Espírito Santo vai direcionar você para que você possa ouvi-lo e obedecê-lo. E a sua vitória vai ser conquistada, vai ser declarada
através do poder do silêncio. Muitas das vezes a gente quer fazer jejum e a gente tem fome e a gente não faz jejum, porque a gente come demais. Mas hoje Deus está falando para você fazer um jejum de palavras. Faça um jejum de palavras. Se você não consegue fazer um jejum de comida, faça um jejum de palavras, porque a sua vitória vai ser liberada. Em nome de Jesus. Te abençoo com essa palavra. Amém? Meu Deus! Estão me ouvindo, gente? Tô. Glória a Deus! Aleluia! O silêncio é a arma dos fortes, Tânia. Sangue de Cristo. Marchar em silêncio. Eita, Jesus me ensina, Pai, marchar em silêncio. Eita, gente, quanta coisa. Eu não sei se você conseguiu anotar, mas está gravado aqui. A gente pode voltar. Você pode voltar aqui para a gente ouvir quantas coisas aqui, ei. Obrigada, minha pastora, por nos ensinar. Meu Deus do céu, essa simplicidade da palavra do Senhor. É com a palavra branda que a gente chega em lugares altos, né? A palavra branda, ela acalma realmente tudo. E eu tenho aprendido isso dia após dia. Esse estudo, ele veio exatamente para a minha vida, hein? Eu não sei se você pegou, mas ele veio para a minha vida. Louvado seja o nome do Senhor. Obrigada, minha pastora. Cadê minha madrinha para estar orando pela Tânia antes? Deixa eu ver. Ana Maria, cadê você? Faz essa oração aqui. Amém, amém. Glória a Deus, Senhor. Muito obrigada, Deus, por essa palavra. Espírito Santo, essa palavra branda trazida pela pastora Tânia. Obrigada, Deus, porque a tua palavra nos ensina, quando ouvir, não endureça o seu coração. Ô Senhor, nos ensina no dia de hoje, nos ensina a ter essa palavra branda, nos ensina, Senhor, a estar no silêncio mais conectadas a Ti. Senhor, tira todas as distrações que, mesmo no silêncio, tentam nos saquear, nos roubar a Tua doce presença, Espírito Santo. Espírito Santo, continua o que a pastora Tânia começou. Continua nos aquietando nossa mente, aquietando nosso coração e que nós tenhamos, Deus, esse silêncio todo para que o Senhor possa vir, para que o Senhor possa falar, para que o Senhor possa ministrar nas nossas vidas e nos dar, Deus, o caminho correto, por onde devemos ir, com quem devemos falar, se devemos falar além do Senhor. Ó Deus, tende misericórdia das nossas vidas, dos nossos lábios. Coloca as brasas vivas do teu altar hoje, Deus, nos nossos lábios. Senhor, nos perdoa pelas vezes que não ficamos quietos. Senhor, o Senhor no seu santo templo, o Senhor Deus fala que diante do Senhor toda a terra ficará em silêncio. Oh Deus, que hoje, mediante essa palavra de tanta revelação, tanta clareza, com tanta brandeza, que só o Senhor faz, Senhor, nos leva além de nós mesmos. Deus, nos ensina a ficar em silêncio, nos guarda. Obrigada pela vida da pastora, obrigada, Senhor, por aqueles que vão ouvir. Senhor, esteja ministrando como o Senhor fez até agora. Ministra, Deus, sobre as nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Beijo, Beijo. família. Até amanhã.